segundona. Vambora. Destaque de Júlio Nascimento. Chega mais, Julião. Oi, Cabela. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. O Guarani que encerrou a preparação para enfrentar amanhã o Novo Horizontino no estádio Brinco de Ouro. Decisão para o Bugre, que quer continuar fora da zona de rebaixamento. E também informações sobre a Ponte Preta, que joga só na sexta-feira contra o Londrina, mas a Macaca tem uma sequência pesada e pode, inclusive, Cabela, indiretamente ou diretamente, definir o primeiro acesso matemático na Série B do Campeonato Nacional nesta rodada. Futebol, Carlão. Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Realmente uma semana agitada, né? Nossos clubes já envolvidos aí com seus adversários. O Guarani uma parada difícil aí contra o Novo Horizontino, que surpreendentemente, né, venceu o Grêmio e vem fortalecido aqui para Campinas. A Ponte também pega um adversário embalado, que é o Londrina, ou seja, muitas emoções nesta semana, com certeza. É verdade mesmo. Meu caro Fábio Scheibe, boa tarde pra você, Fabião. Final de semana com a Série A fervilhando. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte CBN. É verdade, 27ª rodada da Série A, restando um jogo apenas para fechar a 27ª rodada. Hoje à noite tem Atlético Goianiense e Internacional às 20 horas no Antônio Ascioli, em Goiânia. Mas a rodada foi aberta no sábado. E a má fase do Atlético Mineiro não passa, hein? Perdeu para o Avaí por 1-0 na estreia de Lissa no comando do Avaí. O Botafogo fez 2-0 no Curitiba. No domingo, o Bragantino empatou com o Goiás por 1-1. No domingo ainda, no Fla-Flu, no Maracanã, o Fluminense fez 2-1 no Flamengo, num jogo com 5 expulsões. O São Paulo bateu o Ceará fora de casa por 2-0. O Corinthians perdeu para o América de Minas no Independência por 1-0. Juventude, o lanterna no campeonato, ficou no empate com Fortaleza por 1-1. No Clássico Paulista, o Palmeiras fez 1-0 no Santos e o Atlético Paranaense ficou no empate com o Cuiabá por 2-2. Lembrando, tem um jogo mais tarde, hoje à noite, Atlético Goianiense Internacional para fechar a 27ª rodada da Série A. E o Carlão falou que daria Fluminense, que o Fluminense gosta de jogar com o Flamengo. Cara, sabe jogar, é impressionante, né? Como o Fluminense encaixa com o Flamengo. Vamos falar, a TV tá mostrando, inclusive. E eu assisti essa partida, é até bacana de se ver. Time por time, o Flamengo é melhor que o Fluminense, tem mais individualidades, tem mais recursos, tem um elenco muito mais abastado. Agora, mas não é aqui de 2022. Desde que o Flamengo começou com essa trajetória vencedora, né, o ápice de 2019 para cá, ganhando ou perdendo, aí é consequência, mas o Fluminense sempre encara o Flamengo. É impressionante como encara, como gera dificuldade. Tanto hoje acompanhando alguns programas, eu não lembro a estatística certeira, mas desde 2019 é o time que mais consegue ou ganha nos confrontos com o Flamengo. É impressionante, um dos poucos times do Brasil que de 2019 para cá consegue equilibrar, consegue ganhar do Flamengo no retrospecto. Nos últimos 10 jogos são 7 vitórias do 7 Fluminense, vitórias. 2 empates e 1 vitória do Flamengo. Cara, é impressionante. 10 jogos. E não é de agora, porque agora o Fluminense, o time do Fluminense, ele bate com o Flamengo, ele tá fortalecido, tá jogando bem. Agora é impressionante como desde 2019 o Fluminense passou por sérios problemas financeiros, ele consegue encarar o Flamengo. É uma pedra no sapato. Os torcedores do Flu devem estar desanimados, porque falaram, pô, podia ter chegado na final da Copa do Brasil, pegar o Flamengo. Nossa, pro Flamengo seria muito difícil, hein? Pois é. Agora, vamos dar um pulo lá na Espanha. O que aconteceu lá com o Vini Júnior foi uma sacanagem que fizeram com o atacante brasileiro do Real Madrid. Primeiro, o capitão do Atlético de Madrid, o Kenco, aliás, é ele que dá o pontapé inicial, onde ele fala que se tiver dança vai ter briga, vai ter confusão. Aí vem o empresário do jogador falando, fazendo ou dizendo, né, palavras racistas, né? Não venha fazer macaquices. Aí hoje o Ancelotti também deu uma entrevista bem água de salsicha, né? Em cima do muro, né? É pior ainda, né? Exatamente. É pior ainda. E antes do jogo, a torcida do Atlético Madrid xingando também. Eu assisti essas cenas agora, antes de vir pra cá. Cara, eles cantando como se fosse um cântico assim, fervoroso, uma torcida organizada. Que coisa nojenta. Exatamente. Meu Deus do céu. E aí o Vini entra em campo. A melhor resposta que ele pode dar. E olha, o gol do Valverde, se aquela bola entra, isso é um golaço. Seria um golaço do Vini.
E um detalhe, né? Ele ia dançar com muito mais vontade do que dançou junto com o Rodrigo, coisa, né? Cara, que coisa, meu Deus, tudo começa com o Coque, né? O Coque da Espanha, que começa com essa bobagem ou essa nojeira, né? Sim. Primeiro a bobagem, Esse crime, né, primeiro esportivamente, que ele fala de não dançar, de dançar. Cara, que coisa, meu Deus do céu, que vai dançar, que não vai dançar. Qual que é o problema? Ele que tem a capacidade de marcar o Vinícius Júnior e impeça o Vinícius de dançar. Pronto, né? Não deixa ele fazer gol. Esportivamente falando. Aí vem o empresário, que aí foi uma nojeira total, né? Algo, pelo amor de Deus. E o Ancelotti que lavou as mãos, cara, sabe? Talvez o papel mais horrível dessa situação, claro que o empresário foi nojento, mas o Ancelotti por não se posicionar. É um jogador dele, é um cara que vai pra guerra por ele, entendeu? Um dos melhores jogadores aí, né? Sabe? E aí o Vini deu a resposta da maneira como tem que dar, com alegria, com sorriso, com futebol, com dança. Mas até parece que isso que é novo, né? O Ronaldinho Gaúcho em 2004, 2005 já fazia dança na cara, Espanha. que coisa, exatamente. Sabe? Que coisa Mas boba. já existia esse tipo de ação de torcedores, de adversários, mas que naquela época a punição era muito mais branda, agora não, né? Então, inclusive, o Atlético pode perder mando de campo, pode jogar com portões fechados, inclusive na sequência do Campeonato Espanhol. Mas o Vini dançou e botou todo mundo para dançar bem bacana, bem bonito, na vitória do Real Madrid por 2-1 sobre o Atlético de Madrid no clássico madrilenho. Os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, as imagens do Face no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, plantão esportivo tem o Fábio Scheibe, da coordenação do esporte tem o Rafael Pio e a direção geral é de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Legal, galera do YouTube já está acompanhando já o Mário Quintino na tela para falar a respeito das estradas aqui na região. Mário, boa tarde, boa semana. Oi, Cabela, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Campinas-Montemor. Por enquanto, o nosso ouvinte encontra boas condições, Cabela, nos dois sentidos, e o trânsito é mais intenso na chegada aqui a Campinas, principalmente proximidades da Alix da Cunha. Inclusive, aproveitando para falar da Alix da Cunha, a gente vem acompanhando desde o começo da tarde que tem lentidão na avenida para quem vai em direção da Campinas-Montemor, proximidades do Balão do Tavares. Tem uma obra acontecendo por ali, por isso, atenção na Alix da Cunha para quem vai em direção lá da rodovia. Aproveitando, Cabela, para trazer informações também da Santos Dumont, por enquanto, 100 pontos de parada nos dois sentidos. Cabela. Legal, Mário, você volta já já. Variedade de canais na sua TV sem mensalidade. Vai de Sky pré-pago e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O vôlei Renata terminou a primeira fase do Campeonato Paulista em grande estilo, hein? E com uma grande atuação coletiva que o time campineiro colocou em quadra, e uma pressão do início ao fim sobre o Vedacity Guarulhos, e venceu por 3-0, parciais de 25-11, que chegou a ser 20-2, 25-20, 25-14 no Taquaral pela última rodada do estadual. A série de quartas de final começa a ser disputada amanhã, 19h, lá na Arena Farmaconda, em São José dos Campos. Apesar de ter a melhor campanha do que a do time campineiro, os joseenses optaram em fazer a primeira partida em casa. O segundo jogo acontece aí sim no Taquaral, no sábado, às 21h30. Promoção 90 anos do Goodbom Supermercados. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, de volta com o CBN Esporte, segunda edição, e já estamos no Toque de Ouro com o André Heller, hoje por telefone, não está hoje por vídeo, está por telefone hoje. Garanto que está mais tranquilo, muito mais calmo, muito mais sossegado, né? Aliás, antes de eu fazer uma pergunta para ele logo de cara, quero pedir desculpas ao André Heller, que nós não conseguimos ninguém da equipe no lançamento do livro na semana passada, André. Tínhamos os dois jogos no mesmo dia, né? Os dois jogos, tanto Ponte Preta quanto Guarani, jogaram na mesma noite de terça-feira, justamente no dia do lançamento do livro, André. Me perdoe. Boa tarde.
Boa tarde, Cabela. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Que isso, não é necessário desculpas, Cabela. Vocês sabem que vocês moram no meu coração e não pagam nem aluguel, meu amigo. Então fiquem bem tranquilos. Chegou um boleto esses dias lá em casa, lá com o nome de André Heller. Não é do aluguel, não? É fake, é fake. Ô André, tava conversando com o Rafael Pio hoje pela manhã, né? Falando do jogo da última sexta-feira contra Guarulhos. Um primeiro set com 20-2 no placar, num jogo de profissionais. Você já tinha visto em algum outro jogo? Incrível, né, esse placar. Esse placar foi incrível. Quem acompanhou o jogo do ginásio presenciou algo ainda mais incrível, que é uma força da equipe, assim, sabe, maravilhosa. Foi, assim, um dia de ouro para nós, sabe? Cabelo, eu acho que mais do que o resultado foi poder presenciar aquilo que nós falamos sempre, inclusive aqui nesse momento que eu tenho semanalmente com vocês, sobre o trabalho em equipe, sobre cultura colaborativa, sobre o poder que uma equipe tem quando todos se juntam em prol de um único propósito. E foi justamente isso que aconteceu no sábado. Foi um jogo incrível, foi uma demonstração de força, de qualidade, de eficiência, de eficácia, mas, sobretudo, uma demonstração que é só o trabalho, o treino, o estudo, o esforço, a capacitação continuada que nos dá essa possibilidade de demonstrar aquilo que a equipe demonstrou no sábado. Amanhã temos um jogo importante, mas com total possibilidade de vitória. Nós treinamos para realmente ganhar essa fase que é difícil contra a equipe de São José, mas nós confiamos muito no nosso poder ofensivo, no poder que tem o time e, sobretudo, no nosso poder de mobilização. Pois é, e essa vitória coloca a equipe em condições aí de quartas de final contra a equipe de São José, como você já adiantou. Esse jogo acontece amanhã às 7 da noite, nós acabamos de falar aqui. E para essas quartas de final, a equipe do Vôlei Renata chega num patamar diferente ao que começou, né, André? Chega, Cabela, chega totalmente num patamar diferente. É como nós sempre estamos falando aqui semanalmente, juntos, inclusive conversamos nos bastidores também. É uma questão de construção, né? A equipe se reuniu no início de junho, ali entre junho e julho, começou a construir equipe. Depois o Felipe Roque e o Adriano foram para a seleção e agora voltam para incorporar essa equipe para dar maior poder ofensivo, mas todos nós ganhamos com isso, toda equipe ganha com isso. Não é só individualmente que ganhamos com esses dois reforços. O sistema se reforça, né? Todos nós nos sentimos mais fortes e, sobretudo, quando a equipe entende que precisa trabalhar junto. Então, é um outro nível agora que temos e, com certeza, vai ser um outro jogo amanhã. A partir de amanhã, nós começaremos a conhecer todo o potencial de fato que a equipe do Vôlei Renata tenha demonstrado durante toda a temporada. O ano passado, apesar de ter ganho o Campeonato Paulista, o Vôlei Renata oscilou muito na Superliga, né, o André? E teve períodos de sequências de vitórias, mas teve períodos também de sequência de derrotas. Como que você está vendo a equipe desse ano, a formatação dessa equipe para essa Superliga que começa na sequência do Campeonato Paulista? Cabela, temporada passada, no próprio Campeonato Paulista houve uma oscilação. Tanto é que na semifinal e final nós começamos perdendo o primeiro jogo. Então foi um ano instável, digamos assim, mas faz parte do nosso cotidiano como atletas profissionais, como equipe profissional que somos. Esse ano eu vejo a equipe mais forte, mais equilibrada, inclusive no sentido interno, eu quero dizer, nós temos mais peças de reposição, nós temos mais competitividade entre as posições internamente da equipe, o que eleva o nosso nível de treino, eleva o nível de trabalho, dá mais qualidade para o trabalho e automaticamente essa qualidade é demonstrada no jogo. A equipe vem num crescente, desde o primeiro jogo do Campeonato Paulista. A gente comparar com o último jogo agora contra a equipe de Guarulhos, houve uma evolução muito grande, mas eu acredito aqui, eu não estou nem arriscando,
eu tenho certeza, na verdade, que a equipe ainda não mostrou nem 60% do seu potencial. Todo o potencial será demonstrado ao longo da Superliga, lembrando, né, Cabela, que é uma construção diária, uma equipe esportiva nunca será uma obra acabada. Nunca tem fim a construção de uma equipe esportiva. Nesse sentido, é uma obra sempre em construção no seu dia a dia. Nós iremos demonstrar nos jogos o que a gente trabalha aqui, o que a gente treina, o que a gente estuda durante o dia nos nossos treinos e competições e treinos físicos, enfim. A equipe está se construindo, mas tem muita coisa para demonstrar ainda. Você já falou a respeito que raramente chega, mas eu vou perguntar novamente. Tem possibilidade de chegar novos contratados da equipe do Vôlei Renata antes da Superliga? Não, Cabela, eu não vou te dizer 100% que o time está totalmente fechado, porque eventualmente pode acontecer. Não está nos planos da equipe, não está nem previsto, não está nenhum reforço prospectado ou nem algo do tipo. A equipe, a princípio, está completa, é com essa equipe que jogaremos a Superliga, é nessa equipe que acreditamos, inclusive. Legal, então. André Heller batendo um papo com a gente aqui no Toque de Ouro de todas as segundas-feiras. Amanhã tem confronto do Vôlei Renata contra a equipe do São José, jogo importante que vale vaga aí às semifinais, né, André? Então boa sorte para a equipe amanhã lá, um grande abraço. Obrigado, Cabela. Lembrando, só um detalhe importante, que eu estou pelo telefone hoje, porque eu estou no ginásio do Taquaral, acompanhando a semifinal do Campeonato Interclubes, Brasileiro Interclubes, entre Vôlei Renata e a equipe do Minas. Está 1-0 para a equipe do Minas. Caso a equipe do Renata vença, nós passaremos para a final que acontece amanhã. Então, quem está em casa, está escutando essa nossa coluna semanal, vem para o ginásio Taquaral que dá tempo de torcer. Abraço, Cabela, obrigado. Legal, um abraço para você também, André Heller, aí no Toque de Ouro. São 4 horas e 26 minutinhos, estou recebendo algumas mensagens aqui, principalmente falando do Palmeiras, né? A gente falou do Palmeiras agora há pouco aqui, e o Carlos Henrique está dizendo aqui, no caso o Palmeiras, o exemplo vem de cima, o Abel sempre envolvido em reclamação. O Abel reclama demais, né, na beira do gramado. Ele poderia ser um pouquinho mais contido, né, Carlão? Não só ele, né, Cabela? A gente reclama das arbitragens, o VAR, mas é impressionante como os treinadores são muito reclamões. Ontem, falando do Fla-Flu, cara, o Gabigol é insuportável, sabe? Foi uma arbitragem complicada do Klaus. Aliás, o Klaus, não sei, ontem estava estranho as decisões, a maneira como ele levou o Fla-Flu. Mas, cara, o Gabigol é insuportável. Os reservas insuportáveis, os treinadores insuportáveis. De braço com 5 minutos no banco de reservas. Cara, o que ele falou também, né? Porque o David Braz a gente também sabe que é santo, né? Sabe, então tem coisas assim, eu acho que é um combo de má educação. Partindo dos treinadores, os jogadores, os próprios árbitros também. Então é um combo de má educação que hoje está aí permeando o futebol brasileiro e por isso que a todo fim de semana, hoje acompanhando os programas esportivos, é só polêmica de arbitragem. Exatamente. O Edilson Alves da Silva tá mandando boa tarde, amigos do CBN Esportes. O Roman Tiesser também manda boa tarde à equipe e fala que mais uma vez o Danilo foi expulso. Está na hora de ir embora. Será que tá na hora de ir embora, Fábio? Embora ainda não, mas tem que pôr a cabeça no lugar. Mas vai, né? Provavelmente no final do ano deva sair. Próxima janela de transferência, bem provável que Danilo, o Scarpa já tá certo, né? Scarpa, Danilo, Rony, bem provável que vá também ser transferido, ser vendido pelo Palmeiras. Vai fazer caixa o Palmeiras também, para começar a renovar a equipe também. Porque, já tá bastante tempo junto, né? Sim, eu acho que o 2023 do Palmeiras vai ser de uma remontagem, né? De novas contratações, de um novo grupo, para permanecer aí vencendo, né? E o Abel Ferreira foi questionado, né, sobre a permanência dele, falou que fica, que não tem essa de ir embora não, e quer ficar, porque aqui no Palmeiras tem quase tudo que precisa ter no Palmeiras. Lógico, nenhum lugar vai ter tudo, mas o Palmeiras se encaixa muito bem. Aliás, eu não sei quem que falou, deu uma entrevista falando que o Palmeiras é o único time brasileiro que tem padrões europeus. O Lucas Barros fez essa semana passada, ele fez um estágio, que ele quer virar treinador, ex-atacante do Palmeiras, jogou no Grêmio. O Barrios, ok. Paraguai, Argentina, né? Ficou uma semana no Palmeiras fazendo um estádio com o Abel Ferreira e teceu bastante elogios à estrutura do Palmeiras. Isso é importantíssimo, né? Porque falando, o cara que tá fazendo estágio em todos os lados para ser técnico
e fala que tem um padrão europeu de trabalho. Eu não conheço muito os bastidores do Palmeiras, mas eu acompanho muito essas televisões, né, dos clubes. E às vezes passa os bastidores da academia de futebol, né? Cara, pelo amor de Deus, é sensacional. Sensacional. O Cabelo, trocando rapidinho de assunto, mas em relação ao tópico que você estava falando de arbitragem do Brasileirão, teve uma polêmica também esse final de semana entre o jogo Bragantino e Goiás. Nossa. Pedro Raul marcando o gol para ser o artilheiro do campeonato, vai comemorar de uma forma tranquila até, né? É verdade. Ele faz o sinal para ouvir a torcida, toma um cartão amarelo. O jogador do Bragantino faz o mesmo sinal e não toma cartão amarelo. Por quê? Vem repórter CBN chegando, intervalo, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de setembro de 2022. A Justiça da Alemanha ouviu familiares das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A corte avalia 2 ações movidas contra a Tuvisud, empresa que emitiu o laudo de estabilidade da barragem em Minas Gerais. O processo representa 183 pessoas prejudicadas pela tragédia em 2019. O tribunal alemão terá 90 dias para avaliar as provas apresentadas pelas equipes de acusação e de defesa. O presidente Jair Bolsonaro se irritou com uma pergunta sobre o uso político do funeral da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. Ele está em Londres para participar da cerimônia. Antes de ficar contrariado, Bolsonaro havia mencionado o contexto político-eleitoral brasileiro e o Supremo Tribunal Federal. Ontem, o candidato à reeleição discursou para apoiadores na sacada da residência oficial da Embaixada Brasileira em Londres. Um surfista de 55 anos ficou à deriva por aproximadamente 4 horas numa praia em Florianópolis. Ele foi resgatado da água com o auxílio de um helicóptero. Segundo os bombeiros, o homem apresentava sinais evidentes de exaustão. O mar estava revolto e com ondas de até 2 metros de altura, o que dificultou a saída do surfista. O caixão da Rainha Elizabeth II foi levado para uma cerimônia restrita depois de ficar 4 dias exposto ao público. Aproximadamente 400 mil pessoas passaram pelo local. O corpo de Elizabeth será sepultado no castelo de Windsor, que fica nos arredores de Londres. O dia do funeral foi declarado feriado no Reino Unido. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Vamos falar do trânsito, Mário Quintino. Vamos lá então, Cabelo, agora com informações da Benjamin Constant, que já tem trânsito intenso na Prefeitura, também na chegada para Andrade Neves. Siga aí com atenção, Andrade Neves é um bom caminho, nosso ouvinte só diminui a velocidade já na chegada para o Balão da Torre do Castelo. Inclusive, aproveitando para falar daquela região, Francisco José de Camargo Andrade é um bom caminho nesse momento nos 2 sentidos. Cabela. Um abraço, até amanhã, Mário. Um abraço, até amanhã. Na 99 você conta com viagens seguras, assim como os motoristas parceiros, 100% dos passageiros são verificados. Conta com a 99. Referência de futuro. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli.
Olá, doutor. Muito racismo no Campeonato Espanhol, hein, doutor? Antes do clássico contra o Real Madrid, torcedores do Atlético entoaram cânticos racistas contra o jogador Vinícius Júnior. Essa não é a primeira vez que ele é vítima de preconceito. Em março, sofreu insultos racistas da torcida do Mallorca e, em outubro do ano passado, passou por episódio semelhante, dessa vez em Barcelona. Já os torcedores colchoneiros são reincidentes. Em abril, pela Liga dos Campeões, praticaram atos de discriminação racial e o clube madrilhenho foi punido pela UEFA. O Código Disciplinar da Federação Espanhola tipifica como infração gravíssima o racismo no esporte, punindo com multa, jogos com portões fechados, perda de pontos ou posições na classificação e perda ou rebaixamento de categoria ou divisão. Além disso, o Código Disciplinar da FIFA é aplicável e serve de base legal para a punição. Dele se destacam a responsabilidade dos clubes pela conduta de seus torcedores e a possibilidade de pessoas ofendidas pelo comportamento discriminatório poderem declarar qual foi o impacto que o ato causou em suas vidas. Ou seja, quando o jogador sofrer qualquer tipo de discriminação, ele terá voz quanto à punição ou o seu impacto. Todo avanço no combate à discriminação é necessário e a punição serve como elemento educativo, ainda que recaia somente ao clube. Se amanhã for melhor que hoje, já teremos dado um grande passo. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado, doutor João Felipe Artioli, aqui com o Direito Desportivo. São 4 horas e 36 minutos. Vamos falar do Bugrão? Bota o hino do Guarani aí, meu caro Bolacha. O Guarani que tá fechando a preparação aí pro confronto de amanhã contra o Novo Horizontino. Aliás, o Novo Horizontino meteu 2-0 no Grêmio. Deu uma oscilada, né? Mas parece que agora já deu uma animada de novo e agora vem pegar a equipe do Guarani amanhã. Júlio Nascimento. Muito bem, Cabelo. O Guarani encerrou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar amanhã a equipe do Novo Horizontino. São dois times que estão embalados por motivos diferentes. O Guarani, nos últimos 8 jogos, 4 vitórias e um empate, 3 derrotas, números positivos que tiraram o time da zona de rebaixamento. Mas para seguir fora da degola, o Guarani precisa da vitória amanhã dentro de casa contra o Novo Horizontino, que está embalado pela vitória contra o Grêmio. A diretoria do Guarani está otimista em ter um público positivo amanhã também, até pela importância da partida, e por isso manteve a promoção dos R$20 a inteira, R$10 a meia entrada para todos os setores. E o detalhe é, o torcedor que estiver com a camisa paga a meia entrada. Então, praticamente R$10 para todo mundo, e o sócio torcedor também pode levar aí 5 acompanhantes ao preço de R$5 o ingresso para cada um. Pensando dentro de campo, o Moser tem 2 desfalques importantes. Giovanni Augusto, esse confirmado, está suspenso, e o Derlan tem chances remotas de atuar como titular. Se essas 2 baixas forem confirmadas, o provável Guarani para amanhã é de Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor e Ronaldo Alves, Jamerson Bahia, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Edson Carioca ou Gênison, Bruno José e Yuri, que está vivendo uma fase iluminada, aposta para o sistema ofensivo da equipe do Guarani. Cabela. Pois é, o Guarani que tem os problemas, mas também está num momento diferente do Campeonato Brasileiro, tá? Jogar um pouquinho mais leve contra o Novo Horizontino, que também vem bem leve, né? Deve ter um jogo menos truncado amanhã, pelo menos teoricamente, né, Carlão? É um jogo de muita responsabilidade, né? O Guarani ainda precisa confirmar esta permanência, vencendo os jogos no Estádio Brinco de Ouro, mas é claro, é diferente você jogar em casa vindo de um resultado negativo e precisando vencer. Não, o Guarani vem de um resultado positivo, fora de casa, vem com a confiança lá em cima, a própria manchete aqui no GE, né, da entrevista do Mozart, estamos em ascensão, e realmente o Guarani está em ascensão, está num momento diferente, e você confiante, você tem mais capacidade para concretizar as jogadas, não tem tanto medo de errar, a torcida vai apoiar. Então são situações importantes no futebol e que no final de um jogo elas determinam muita coisa, como por exemplo a vitória. Então eu acredito sim numa boa exibição do Guarani diante de um adversário que também vem confiante, e uma vitória sobre o Grêmio, né, dá muita força. Mas o Guarani no Brinco ele tem sido muito forte, né? E a gente, mesmo antes dessa vitória contra o Operário, nós acreditávamos nessa série de triunfos dentro do Estádio Brinco de Ouro. E eu continuo acreditando. Eu acho que mesmo sendo um jogo mais equilibrado, mesmo sendo um Novo Horizontino mais robusto, mas eu acredito sim no Guarani, também sem o seu Giovanni Augusto, né, o seu camisa 10.
papéis, mas eu acredito sim num Guarani muito forte, com um Guarani com boas possibilidades de vitória. Em cima disso que você comentou, Carlão, é o Guarani que continua pensando em somar pontos na Série B, né, Júlio? Pois é, Cabela, hoje nós acompanhamos a entrevista coletiva do técnico Moser, que nós vamos ouvir na sequência, mas só uma informação de projeção também do Guarani. Nos últimos 8 jogos, o Guarani venceu 4, empatou 1 e também teve 3 derrotas. Ou seja, 13 pontos. O Guarani tem mais 8 jogos pela frente. Se ele mantiver essa média e novamente somar 13 pontos dos próximos 8 jogos, ele atinge 45 pontos e escapa da zona de rebaixamento, escapa do descenso, até porque o recorte ali, ele deve fechar na casa dos 40 a 41 pontos, com base na média de aproveitamento da Série B depois de 30 rodadas. Então o Moser enxerga que o Guarani sim está no caminho para um campeonato mais tranquilo. E até por isso se tem mais otimismo até para o jogo de amanhã contra a equipe do Novo Horizontino, viu, Cabela? Mozart Santos falou, né, na coletiva, agora há pouco, foi no comecinho da tarde, essa coletiva, ele falou a respeito de como driblar aí as ausências por lesões ou cartões. Bom, na minha opinião, assim, como que se dribla, né, os desfalques, né? Como a gente tem uma metodologia de treinar todo mundo da mesma forma, né, então as informações são iguais para todos, o treino é igual para todos. É óbvio que chega um determinado momento da semana que eu escolho os 11 que vão iniciar, mas 80% da semana o treinamento é o mesmo para todos e as informações também. Então, quando você acaba tirando um jogador ou outro, a estrutura do time ela não muda, né? O que muda é a característica individual. O Giovanni Augusto é um jogador ímpar dentro do nosso elenco e acredito que seja consenso na opinião de vocês também, né? Em contrapartida, o jogador que vai ocupar o lugar dele vai nos dar outras coisas diferentes do Giovanni. Então, dentro dessa característica individual que tem que tentar o jogador que entrar produzir para o time, né? Então, eu acho que é dessa forma que a gente tenta driblar os desfalques, né? Nós estamos perdendo jogador por lesão, que é normal, dentro de uma sequência, final de competição. Nós temos 11 jogadores pendurados e aí é uma coisa que realmente me preocupa bastante, porque nós vamos fazer jogos decisivos que vai ter duelo, que vai ter uma chegada mais forte, que é inevitável, e aí nós corremos o risco de perder jogador por suspensão também, mas são coisas que fazem parte do jogo. Então é isso. E aí sim a importância de treinar todos os jogadores da mesma forma, justamente para quando você perder A, B ou C, você tentar manter o nível coletivo do time, né? Então eu tenho certeza que amanhã coletivamente nós vamos fazer um jogo muito sólido. O Ronaldo Alves entrou muito bem no lugar do Derlan. A gente não sabe se o Derlan vai pro jogo ou não, mas não é para ir. Se for contusão muscular, não dá tempo de recuperar em 5 dias, 6 dias, não dá tempo. Acho difícil, até porque foi em meio ao jogo, né? Exato. Não foi, por exemplo, há alguns dias nós estávamos com dúvidas com relação ao Rodrigo Andrade, né? Sim. Ele terminou contra o Sampaio Correia meio que se queixando e mas terminou o jogo. Terminou o jogo. E foi para a partida lá em Ponta Grossa e jogou muito, né? O do Rodrigo Andrade, eu acho que foi aquela coisa do desconforto. E que um atleta, eu acho que 1 ou 2 dias de descanso. Cansaço, e você acaba se recuperando. Agora, a lesão muscular, se chegou àquele ponto da fisgada, é muito difícil, né? O Diogo Matheus teve essa contusão com comecinho de jogo também contra o Bahia, se eu não me engano. Porque. E ele ficou fora, acho que 3 jogos. Por exemplo, a do Diogo Matheus deve ter, quando tem aquela coisa do grau 1, grau 2, aí já é grave. Quando tem a fisgada, um jogo, assim, num período mais longo, um jogo você desfalca, mas você até volta na sequência. Agora, quando essa coisa, a distensão muscular, né? Quando estoura mesmo o músculo, quando abre, não dá, né? Então, pro Derlan tem o Ronaldo Alves, que entrou bem pra caramba. Entrou bem, lá, experiente. Né? O Ronaldo dá uma tranquilidade ali, conversa também, bem entrosado com o João Vitor. Não vejo. Quem vai fazer falta é o Giovanni Augusto. Eu acho que na zaga ali tá bem organizado com o Ronaldo Alves e com o João. E o Júlio César já é o 3º jogo, né? Que ele vai ficar fora. Não deve voltar para esse jogo, eu acredito, porque
É outra contusão muscular também, então pode ser que esteja disponível para o jogo, mas eu acho que não vai estar também não, deve demorar um pouquinho mais ainda o Júlio César para o jogo de amanhã, 9h30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa. Tem promoção de ingresso mais uma vez para o torcedor ir ao Brinco. Horário não é legal, mas o Guarani está precisando da torcida. Tá precisando da torcida. É momento que o torcedor tem que estar lá, nem que seja aqueles 3.500, 3.700 que tem acompanhado o Guarani na média. Mas que ajudam, né? Ajudam que demais. Ajudam. Eu acho que quem for realmente ao Estádio Brinco de Ouro vai com a intenção de incentivar, de gritar, de cantar para conduzir o Guarani a mais uma vitória. Agora, a torcida do Guarani não tem decepcionado não no Estádio Brinco de Ouro, tem comparecido em bom público e aquela coisa do incentivo, né, de sempre tá cantando. Sim. Isso permanece. A torcida do Guarani comprou essa ideia de que os jogos no Brinco de Ouro são verdadeiras decisões. José Anderson tá dizendo que o Guarani vai para a Série C. Calma, Zé Anderson, calma. O Guarani ganhar amanhã vai para 35 pontos. É um passo gigante. É um passo gigante para o Guarani, que vai ter um confronto direto na sequência, que é contra o CSA lá no Rei Pelé. 4:45. Vamos faturar? Mais um intervalinho, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, 10 minutinhos para 5 da tarde. Bota o hino da Macaca, Bolacha. Ontem joga só na sexta, hein? Tem ainda a semana inteira para trabalhar. Só na sexta. Tem calendário difícil pela frente também, né, Júlio? Cabelo, a Ponte Preta tem aí os próximos dias para trabalhar com tranquilidade, viaja só na quinta-feira para Londrina, onde enfrenta o Tubarão na sexta-feira. É um jogo importante, o primeiro desses 3 próximos jogos decisivos para a Macaca, porque são confrontos diretos na parte de cima da tabela e porque a Ponte está com 40 pontos e pode chegar aos 45, que é o seu primeiro objetivo traçado como aí a próxima meta na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro confronto com Londrina, depois a Macaca recebe a equipe do Cruzeiro e também joga contra o Sampaio Corrêa. O detalhe é, o Londrina é o 5º colocado, a diferença é de 5 pontos, se a Ponte vencer, ela diminui para apenas 2 pontos, e a diferença para o Vasco, que é o 4º colocado, subiu nessa rodada, né? A Ponte tinha uma diferença para o G4 de 5 pontos, agora é de 8 pontos, então ela precisa do resultado positivo também. E um outro ponto é que a Ponte pode definir o acesso, o primeiro acesso matemático na Série B. Se o Vasco vencer e a Ponte vencer, aliás, o Cruzeiro, se o Cruzeiro vencer e a Ponte vencer, o Cruzeiro será matematicamente o primeiro time garantido na elite do futebol brasileiro em 2023. Para essa partida, Cabela, a Ponte aguarda apenas a situação médica envolvendo 2 jogadores, Igor Formiga e Norberto, os 2 jogadores que estão entregues ao departamento médico. Se os 2 forem vetados, o Bernardo receberá mais uma chance na lateral. Essa é a única dúvida para esse compromisso contra o Tubarão. Pois é. Aliás, a Ponte Preta pode dar o acesso ao Cruzeiro na sexta-feira. O Cruzeiro joga com o Vasco na quarta. Se o Cruzeiro vencer e a Ponte vencer o Londrina, ficam 23 pontos de diferença do primeiro para o 5º, só tendo 21 em disputa. E é um jogo em que um jogo bom para a Ponte, sabe? Com toda essa responsabilidade que o Londrina tem de vencer, até para continuar essa briga com o Vasco, né? Ou até com o Grêmio, que hora ou outra também cai um pouquinho. Ele vai ter que vencer a Ponte, então de repente ele pode ter aquela estratégia desembestada, né? Sair querendo atacar e às vezes você nessa ânsia de querer atacar, você deixa muitos espaços, né? E a Ponte também é um time que tem muita velocidade na transição, então de repente ela pode aproveitar através do contragolpe as oportunidades que ela vai ter lá. Agora, Carlão, por que a Ponte não consegue apresentar um futebol, não vou dizer igual é o futebol apresentado do Moisés Lucarelli, mas pelo menos próximo do apresentado do Moisés Lucarelli fora de casa? Eu não sei, tem times que não tem essa característica, né? Ou não tem a personalidade de jogar bem fora de casa. Outro dia, não sei qual jogo que eu estava acompanhando, o Curitiba, né? O Curitiba não venceu nenhuma fora de casa ainda dentro da Série A. Realmente é algo difícil até de se explicar, né? Porque eu não sei se os jogadores não conseguem colocar em prática quando jogam fora do estádio Moisés Lucarelli, se não tem a personalidade, porque você, para jogar fora de casa, você tem que também ter uma personalidade, né? Porque lá é torcida contra, a arbitragem, na dúvida, a arbitragem ela é caseira, é complicada. Sim. Então tem equipes algumas equipes possuem jogadores que não encaram da maneira que poderiam encarar, mas é algo misterioso, né? Porque joga em Campinas, poxa, venha quem vier, tá atropelando, Bahia, Vasco, tal. Aí Sport Recife,
Aí sai, agora tem aquela brincadeira, em casa é um leão, quando sai um gatinho. Pois é, rapaz, pois é. E por falar em leão, ali no meio campo tem o Léo Naldi, é o leão no meio campo da Ponte Preta. E ele falou, né, Júlio Nascimento? Cabela, de volta para falar sobre uma peça importante nesse elenco da Ponte, que é o Leonaldi. Leonaldi é um dos 7 titulares que já tem contrato para 2023, ele tem feito uma grande temporada com número de jogos alto, 90% de participação, 39 jogos dos 43 que a Ponte realizou nessa temporada. O Leonaldi, ele fala sobre uma das características desse time da Ponte, que é a mescla da experiência com a juventude. Os jogadores experientes ajudam, dão vários conselhos pra gente, né? É uma honra poder jogar com um cara experiente, o Luca, o Fábio, o Elvis, o Arthur também. A gente fica muito feliz de poder escutar eles e ajudar eles dentro de campo. E o que o nosso forte está sendo a boa relação fora de campo, principalmente, que está ajudando a gente a levar as boas atuações dentro de campo. Leonaldi também projeta essa partida decisiva na sexta-feira contra a equipe do Londrina. Bom, é um adversário muito difícil, né? Sabemos, tivemos dificuldades contra eles aqui em casa no primeiro turno. E agora temos que nos preparar o mais forte possíveis para chegar lá e fazer um jogo, propor nossa intensidade, que é o nosso estilo de jogo, marcação lá em cima e vamos em busca da vitória. Tá então, Cabelo, a palavra do Leonaldi, repito, ele é um dos 7 titulares que já tem contrato para o ano que vem, além dele, Igor Formiga, Arthur, Alisson, Amaral, Elvis e Luca. Ele é o leão do meio-campo da Ponte Preta? Um dos, né? Um dos. Esse trio aí é um trio importantíssimo para a Ponte, né? O Leonaldi, o Amaral e o Alisson. Eu acho que o Amaral, até pela idade, é algo natural. Precisa ainda ajustar algumas coisas, né? O Amaral tem errado muitos passes, né? Mas é um jogador que tem um futuro enorme pela frente. O Alisson é o peladeiro no bom sentido, mas também às vezes prende muito a bola, tem que dar um pouco mais de rapidez, né, no lance. E o Leonaldi, cara, eu acho que dos 3, tecnicamente, o Leonaldi é o melhor, assim. O Alisson é muita força, mas precisa ajustar algumas situações, e o Amaral, mais novo, é o que precisa aí, amadurecer um pouquinho mais. Só que são 3 que, poxa, um futuro enorme pela frente. E essas coisas, essas correções são fáceis, né? Porque são jogadores novos, jogadores que você no dia a dia de treinamento você corrige, com certeza. Nós falávamos aqui dos jogos dessa 31ª rodada que começa amanhã, Fabião. Diz pra nós aí quais são esses jogos aí dessa 31ª da Série B. É verdade, amanhã 2 jogos. Tem o clássico nacional Grêmio Esporte às 7 horas da noite na Arena do Grêmio. Mais tarde tem o Guarani enfrentando o Novo Horizontino às 9h30 da noite no Brinco. Na quarta-feira, um grande jogo, como você falou, que pode garantir o acesso do Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco às 21 horas no Mineirão. Na quinta tem Vila Nova e CRB. Na sexta tem Náutico e Sampaio Corrêa. Londrina e Ponte Preta. No sábado tem Ituano e Brusque. Bahia, Operário, Criciúma e Chapecoense. E a rodada se encerra só na segunda-feira que vem, com CSA e Tombense. E são jogos interessantes, inclusive direto aqui aos times de Campinas, né? A Ponte Preta, se vencer o Londrina, ela vai subir lá em cima, vai encostar lá no 5º colocado, que é o próprio Londrina, vai dar uma chegada junta lá em cima, lógico. O Sport vai jogar com o Grêmio fora, o Ituano joga em casa contra o Brusque, Criciúma joga em casa contra a Chape. São os times que estão ali com 40 pontos no redor da Ponte Preta ali, né? Então, de repente, a Ponte Preta pode terminar essa rodada aí um pouquinho mais acima ali, mais próximo do Londrina, quem sabe junto com o Sport com 43 pontos, né? E o Vasco, de repente, perde, sei lá, de repente o sonho continua, volta, né? A estar aflorado, né, Carlão? Eu acho que não precisa vender ilusão pra torcida. Não. Se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente, né? Como diz até a música do Revelação. Deixa acontecer naturalmente. Não precisa ficar, sabe, vamos subir, não. Porque é uma pressão a mais. Né? O campeonato nem foi pra isso, né? A Série B da Ponte foi um campeonato pra escapar, pra esses 45 pontos. Agora, se as oportunidades aparecerem, cabe a Ponte aproveitá-las. Mas eu não fico essa ilusão, só uma 3 aqui, não sei quem perdeu. Não. Eu acho que os 42 a 45 pontos, a Ponte precisa o mais rápido possível para pensar no que foi o debate nosso pela manhã hoje, nesta Série A2 que virou aí um
tormento pra Ponte ano que vem. O Hernandes mandou mensagem aqui, calma Hernandes, fica calmo aí, tá bom? Toma um copinho de água com açúcar lá, fica tranquilo. Tá bravo, Tá bravo. Quem mandou mensagem aqui também foi o Thiago Prado. O Thiago Prado tá mandando aqui, Cabela, repare que a Ponte está sempre desfalcada fora de casa. Pois é, verdade. Pode ser. Verdade mesmo. É uma justificativa. Sim, claro. Tem mais outra mensagem aqui do Conrado. Conrado tá dizendo aqui, a Ponte pode garantir a Copa do Brasil na classificação da Série B. Olha, isso isso é interessante. Não, ele tá perguntando, hein? Ele tá perguntando. Tá. Vamos verificar isso daí, viu, Conrado? Vamos verificar, a gente fala aqui durante a semana no programa, sim. O Fábio Veloso mandou mensagem pra nós aqui. Quem mandou recado aqui também pra gente foi o Amarildo Breno, lá de Hortolândia. Galera mandando mensagem, Emerson Santana mandando buenas aqui pelo YouTube. A todos vocês, um grande abraço, obrigado pela companhia. Carlão, até amanhã às 11h30. Valeu, Cabelinho, até amanhã às 11h30. Fabião, amanhã você vem preparado, porque amanhã o dia começa e só acaba na quarta-feira. É verdade, Tá bom? Vamos com o jogo do Bugre à noite. Legal, até amanhã, Fabião. Até amanhã. Abraço a todos, tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes.